Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda.
Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós.
Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Certo, então. Vamos começar, então. Temos algumas pessoas aqui no Zoom, outras ali no YouTube, assistindo também. Então, vamos começar, né? Deixa eu só ligar minha câmera aqui, ver se vai dar certo. Pronto. Então, só ajeitar aqui. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai para a nossa lição de número 3, né? Semana passada nós estudamos um pouco sobre a questão de... Estudamos sobre justificação, né? Sobre o que acontece na nossa vida, a questão, na realidade, estudamos sobre a salvação, que tem a mesma coisa a ver com justificação também, é o mesmo assunto. E hoje a gente vai falar sobre santificação, né? Então, são dois temas que eles estão interligados, né? A justificação, que é a santificação, ela tem a ver com aquilo que aconteceu no passado, com o que Cristo fez por nós no passado, e a santificação, ela tem a ver com o nosso presente, né? Com aquilo que Cristo ele faz na nossa vida hoje, tá? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês e vamos já iniciar. Antes também, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para iniciarmos o estudo da Tua Palavra. Pedimos a direção do Espírito Santo, que Ele nos conduza no tema que vamos estudar hoje, e que seja uma bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Deixa eu só sair aqui da outra tela, que daí eu consigo... Certo, então vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, avançando aqui, como eu falei, hoje nós vamos ver o que Jesus ele ensinou sobre a santificação, né? E o que isso é importante na nossa vida. Como eu falei, estudamos ali semana passada, sobre a salvação. Então, hoje nós vamos estudar sobre a santificação. Mas é interessante a gente entender primeiro que Jesus,
ele foi reconhecido como um santo de Deus, né? A Bíblia ela apresenta ele como um santo de Deus, né? E deixa claro ali para gente, ali no Evangelho de João, capítulo 6, verso 69, né? E também é interessante que a Bíblia ela é clara em ensinar, dizendo a seguinte frase ali, né, em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que isso quer dizer para a gente, né? O que isso tem a ver com o nosso estudo? Né? Primeiro que a santificação é algo que a gente precisa alcançar na nossa vida hoje, porque ela vai influenciar na nossa vida e também na nossa salvação, né, futuramente. Então a gente precisa da santificação na nossa vida. Então se não houver uma santificação diária na minha vida, não tem como eu tentar buscar e ver a face de Cristo na volta dele, certo? Então, como que nós devemos alcançar a santidade da nossa vida, na nossa vida, né? Que passos e qual que é o processo para que eu possa conseguir, né, esses feitos? Então, é sobre isso que a gente vai estar estudando hoje, né? Como que nós vamos alcançar essa santidade, né? Mas interessante, é importante a gente entender que a salvação, ela acontece em três tempos, né? O primeiro é que é no passado, presente e futuro. Ou seja, no passado, a justificação, como eu falei, né, é o que Cristo ele fez por nós na cruz, né? Então, ele foi, no passado, foi trazer a justificação, ou seja, nos justificar dos nossos pecados. Então, hoje eu não posso mais ser condenado pelos meus pecados, porque Cristo, ele já me justificou desses pecados. E também, ele me libertou da penalidade desse pecado, né? E o presente, que é a santificação, é o que ele faz por nós hoje, no presente. Ou seja, é a obra da santificação, então, que nos liberta do poder do pecado, certo? E também a glorificação ela tem que ver com o futuro, ou seja, é que quando finalmente nós seremos livres ali da presença do pecado. Então, é o que nós vamos aprender um pouquinho mais hoje, é sobre a questão da santificação. Então, entendendo isso, que a justificação, ela é o passado, aquilo que Cristo fez por nós, a santificação é o presente, é aquilo que ele faz por nós todos os dias, né? Está presente no nosso, na nossa vida. E o futuro é a questão da glorificação, quando finalmente nós seremos livres ali da presença do pecado, certo? Então vamos aqui. Que oração Jesus ele fez pelos discípulos? João 17, ele vai trazer assim para a gente, ó. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus, que é considerada a verdade, como nós estudamos lá no estudo número 1, né? O Espírito Santo ele atua no nosso coração e nos ajuda a purificar tudo aquilo que não é santificado. Exemplo, é como se fosse um crivo, né? O crivo ele tem a função de separar algumas coisas, né? Então, a santificação na nossa vida, ela funciona exatamente dessa forma. Como? Por exemplo, eu estudo a palavra de Deus todos os dias, então ela vai me ajudar a crivar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus para minha vida e aquilo que não é da vontade de Deus para minha vida. Então, tudo que Deus quer para mim vai passar por esse crivo. Então, é mais ou menos que funciona isso. Então, a palavra de Deus, ela funciona como esse crivo e vai nos ajudando a separar tudo aquilo que é santo e tudo aquilo que não é santo, certo? E aqui também tem mais alguns outros textos, por exemplo, Levítico capítulo 20, verso 7, diz assim para a gente: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, o vosso Deus, perdão, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Deus ele fala assim para a gente, ó, eu sou santo. Vocês também devem buscar a santidade na vida de vocês. Outro texto, 1 Pedro 1,
Diz assim: como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Interessante porque o capítulo 14 ele fala assim, ó, como filhos da obediência, não vos amudeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, aqui ele está falando aqui do passado, ou seja, daquilo que eu era antigamente. Então, isso tem a ver com a nossa obediência. A partir do momento que eu aceito a Jesus na minha vida, existe o processo de conversão, ou seja, uma mudança de rumo, uma mudança de propósito, uma mudança de vida. Então, tudo aquilo que eu fazia no passado já não é mais presente na minha vida hoje, né? Aí é que o 15 completa, pelo contrário. Segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Aí conclui porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui a gente vê um convite da parte de Deus à santidade na nossa vida, certo? Vamos avançando aqui. A gente vê ao longo da história, né, que existem vários santos na nossa vida. Por exemplo, aqui a gente vai ver São Pedro, São Paulo, né, que foram homens de acordo com a palavra de Deus que foram considerados santos. Mas a gente vai entender, nossa, mas será que é só a Igreja Católica que considera essas pessoas como os santos, né? Na Bíblia a gente pode entender e perceber que esses homens eles também são santos, né? Por quê? A gente vai entender um pouquinho o significado logo mais na frente da palavra santo, né? A palavra santidade, qual que é o significado dessa palavra, né? E aqui também nos nossos dias a gente pode ver uma senhora aqui muito conhecida, Madre Teresa de Calcutá, que nasceu no ano de 1910 e morreu em 1997. Essa senhora é considerada uma santa também, né? Mas por que que essas pessoas elas são consideradas como santas? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nesse estudo, mais na frente aqui. Então avançando para a nossa próxima pergunta, como Paulo ele chama os membros da igreja e a quem ele dirige as suas cartas, né? Romanos 1:7 e Filipenses capítulo 1, verso 1 vai dizer assim para a gente, ó. A todos os amados de Deus que estáis em Roma chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E o próximo texto vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, os crentes dessa igreja, eles são considerados e são tratados como os santos. Por quê? Porque eles estão em Cristo. E não haverem alcançado um estado de ausência do pecado. Ou seja, toda aquela pessoa que é considerada santa é aquela pessoa que está em Cristo Jesus, né? Aqui não está dizendo que um santo é aquela pessoa que não peca, uma pessoa que não comete nenhum pecado. Não. Aqui ele está dizendo que santos são aquelas pessoas que decidiram viver e estar em Cristo, certo? Então aqui diz assim que se a justificação é aquilo que Deus faz por nós, a santificação é aquilo que Deus faz em nós, ou seja, é um processo de transformação. Lembra que semana passada nós estudamos sobre a salvação? E a partir do momento que eu aceito essa salvação, aceito o sacrifício pela fé, aceito o sacrifício de Cristo na minha vida, a minha vida ela vai mudando conforme eu me relaciono com Cristo. Então, a santificação é tudo aquilo que Deus faz em nós, é aquilo que somente Ele é capaz de fazer na nossa vida. Então, na justificação, Deus nos considera justos, por outro lado, na santificação, Ele nos torna justos, né? Embora não exista nenhum mérito humano nessa obra, a santificação exige de cada pessoa uma entrega completa e diária à vontade de Deus, afastando de hábitos e atitudes que levam à prática do pecado. Lembra que na semana passada eu mostrei aquele quadro lá do Michelangelo, mostrando o desenho de Deus, o desenho do homem ali. A gente vê que existia uma separação entre Deus e o homem. Então, se o pecado ele me leva cada vez mais para longe de Deus, né? A partir do momento que eu decido aceitar Jesus na minha vida e busco o processo de santificação, eu me torno mais semelhante e me aproximo cada vez mais de Cristo e entendo cada vez mais qual que é a vontade dele para minha vida.
certo? Então, de acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Né? Qual que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer assim para a gente, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós obtenhais, que vos abstenhais da prostituição, né? Então, a vontade de Deus, de acordo com Paulo, para a nossa vida, é que eu e você, a cada vez mais, nos tornemos santos, ao ponto de cada vez mais viver longe do pecado. Lembra que eu falei anteriormente que o pecado é quando eu me distancio de Deus. Sempre que eu estou longe de Deus, a minha vida ela está sujeita a cometer pecado, a cometer erros. Mas a partir do momento que eu decido me aproximar cada vez mais de Deus, aí o processo de santificação na minha vida ele vai acontecendo e cada vez mais eu vou tendo menos desejo, menos vontade de pecar e a minha vida ela vai sendo moldada conforme a vontade de Deus para minha vida. E aqui vai dizendo assim, ó, que o sentido básico de santificar é colocar à parte, ou seja, de separar. Lembra que eu falei? O significado da palavra santo, de santificação, ou seja, é separado. Separado para um fim, para um propósito, por exemplo. A gente vai ver ali na semana da criação que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou e abençoou e santificou o sábado. Ou seja, então, o fato dele santificar é separar dos outros dias, ou seja, nesses 6 dias aqui, você faz determinadas coisas, mas esse dia aqui ele é santo, ele é separado. Então, nesse dia você vai fazer tudo aquilo que você não faz nos outros dias. Então, é mais ou menos isso a questão da santificação. Se eu sou santo, eu sou separado para algum fim, para um propósito. Então, a minha vida, ela já não é mais da maneira como eu imagino que eu devo ser. Ou seja, a minha vida, ela passa a ser de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para a minha vida, certo? Então, avançando aqui, quão necessária é a santificação? Qual a importância da santificação na nossa vida? Por que nós precisamos de santificação? Nós já lemos esse texto aqui, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ser santo, como eu falei, é ser separado do mundo para Deus. Então, logo, a santificação, ela não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou as nossas boas ações. Não, ela não é simples, ela não se resume em apenas isso, na mudança do meu comportamento e eu fazer boas ações, não. A santificação bíblica, ela é viver de acordo com os princípios do reino de Deus e motivado pela operação constante do Espírito Santo na minha vida. Então, essa operação, ela tem como objetivo, né, honrar e glorificar o nome de Deus da minha vida. E aqui eu queria ler com vocês 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, sobre o que realmente é viver para a honra e para a glória de Deus. O texto ele vai dizer assim, ó: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, então nós fomos escolhidos para viver separados, ou seja, para um propósito específico, que é somente honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, avançando aqui, como eu falei anteriormente, né, a salvação acontece, então, em 3 tempos, ou seja, passado, a justificação, é aquilo que Jesus fez por nós na cruz, né? Ou seja, eu não sofro mais a condenação do pecado na minha vida. Tanto que a fim de que eu aceite o sacrifício de Cristo. Então, eu preciso aceitar aquilo que ele fez na minha vida, lá na cruz. Então, a santificação é algo presente, é aquilo que Deus faz em mim todos os dias, é a transformação que ele faz na minha vida por meio da atuação e a obra do Espírito Santo em mim. E o futuro ali tem que ver com a glorificação. Então, essa imagem que ela resume um pouquinho mais sobre essa salvação, né, em 3 tempos. Mas que metáfora Jesus ele usou para falar sobre santificação, né?
Interessante que João 15, 5 e 7, ele vai trazer essa metáfora para a gente, que ele fala assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que é interessante aqui? Porque, assim como os ramos, eles precisam estar unidos à videira para que o fruto ele possa sobreviver. Da mesma maneira é a nossa vida com Cristo, para que a minha fé, a minha vida com Cristo, a minha vida espiritual, podemos dizer assim, ela possa crescer e se manter viva, eu preciso estar ligado a Cristo. É por isso que ele diz assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, então eu preciso estar ligado diretamente a Cristo diariamente para que assim eu possa trazer frutos também, né? Então, aqui vai dizer assim, ó, que separados dele, ou seja, de Cristo, nós não temos vida. Essa união acontece na prática quando passamos tempo em oração e em estudo da palavra de Deus, da sua palavra. Então, nesse exato momento, enquanto eu e você, nós estamos estudando aqui a palavra de Deus, nós estamos conectados com a videira, né? Conectados com Cristo nesse momento. Então, aí é que ele conclui: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, a vontade de Deus na nossa vida é que nós possamos permanecer ligados constantemente e diariamente a Ele, né, que é a videira. Aqui nós já explicamos, né, avançando aqui, de quem é a obra de santificar, né? Será que isso vem por meio de nós? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai dizer assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fim de capacitar a pessoa para a experiência da santificação, Deus nos concede o seu Espírito, né? Agora, cheio do Espírito Santo, nós não andamos mais segundo a vontade da carne, mas sim segundo o Espírito. Ou seja, então, só voltando aqui à pergunta, para a gente compreender melhor de quem que é a obra de santificar, essa obra ela não é minha, nem sua, mas sim, ela é do Espírito Santo. A partir do momento que eu decido aceitar a Jesus como meu Salvador, decido entregar ele, a minha vida a Ele, e permito que a atuação do Espírito ela seja constante na minha vida, a santificação ela começa a acontecer diariamente, né? Eu me torno mais sensível à voz do Espírito Santo e ele age em mim constantemente. Isso vai me levando à mudança de propósito, à mudança de comportamento e principalmente honrando o nome de Deus com a minha vida, com o meu corpo. Continuando aqui diz assim, que à medida que caminhamos, nossa fé aumenta e nossa transformação progride. Desse modo, obtemos novas vitórias sobre os poderes das trevas. Então, a partir do momento que eu decido viver em constante comunhão com Cristo, me tornando cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo, os poderes das trevas, ou seja, as forças carnais, elas cada vez mais elas ficam distantes da minha vida e eu já me torno menos sensível e menos propenso a aceitar as tentações da minha vida. Avançando aqui, como que Paulo enfatizou aos cristãos em Roma sua obrigação total para com Deus, né? Qual que era a obrigação deles diante de Deus? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que Paulo está querendo dizer aqui para a gente que o simples conhecimento da verdade não é suficiente para o desenvolvimento do nosso caráter. Muito pelo contrário, com o conhecimento deve vir a obediência.
Ou seja, saber o que é certo e não praticar não nos fará crescer em santidade. Hoje existem muitas pessoas que sabem o que é certo, sabem, né, a vontade de Deus para a vida delas, mas essas pessoas elas decidem viver da maneira como elas querem, né? E acabam não obedecendo à vontade de Deus. Então, a questão da santificação na nossa vida, ela tem a ver com a obediência, ou seja, em cumprir aquilo que Deus ele tem para minha vida, fazer os propósitos de Deus, né? E aqui diz assim que quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e submetemos nossa vontade a dele, então nós cresceremos em graça. Existe uma frase de uma autora em uma carta que ela escreveu para o filho dela, que ela disse assim, ó, enquanto não houver mudança de caráter na sua vida, será impossível você alcançar a santidade na sua vida. Então, o nosso caráter, a santidade, ela precisa ser buscada hoje na nossa vida. E antes que Cristo volte, né? Porque se a gente for deixar para buscar isso depois, isso será impossível. Então, a santidade é algo que eu preciso buscar constantemente na nossa vida e hoje. Então, continuando aqui, diz assim, ó, o desenvolvimento do caráter envolve dois elementos. Primeiro, a escolha consciente de fazer o que é correto de acordo com a luz recebida, ou seja, eu estou compreendendo a vontade de Deus para minha vida hoje, né? E agora, o que que eu vou fazer com essa vontade? O que que eu vou fazer com tudo isso que Deus tem apresentado para mim, né? E o segundo é a obediência à consciência, ou seja, é obedecer de maneira consciente. Aqui Paulo está dizendo aqui que nós devemos apresentar, nós não devemos nos conformar com este século, né? Mas que nós devemos nos transformar, ou seja, buscar renovação da nossa mente, né? Para que nós possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida e oferecer o nosso culto de maneira racional, ou seja, aceitar a Cristo de maneira consciente na nossa vida. E aqui diz assim que logo a vontade do cristão desempenha um papel importante na santificação, ou seja, antes da conversão, nossa vontade estava mais sujeita à influência de Satanás. Entretanto, ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e de seu Espírito. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós devemos nos sujeitar à vontade de Cristo, nos sujeitar à sua palavra e a viver de maneira consciente e entendendo qual que é a vontade e o propósito dele para minha vida. E a nossa próxima pergunta é assim, qual conselho que o apóstolo Pedro nos dá? 2 Pedro 3:18 vai dizer assim: antes crescei na graça e no Senhor, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o crescimento ele não é automático. Qualquer tipo de crescimento, quer seja físico, quer seja espiritual, ambos crescimentos eles precisam de alimento, ou seja, se eu preciso crescer fisicamente, eu preciso fazer as coisas certas, por isso eu preciso me alimentar corretamente, preciso fazer algum tipo de exercício físico, praticar algum esporte para que meu corpo ele possa, né, desenvolver fisicamente da mesma forma, é o nosso desenvolvimento espiritual. Nós devemos exercitar a nossa fé constantemente. Então, isso significa que devemos manter uma comunhão com Cristo por meio da oração, por meio do estudo e da leitura da Bíblia. E para nos alimentarmos, nós precisamos ainda mais exercer a nossa fé, testemunhando de Cristo aos outros também. E esse é o caminho para o crescimento espiritual e a santificação, né? Interessante também para a gente concluir que a santificação ela não deve ser confundida apenas como
como impecabilidade, ou seja, como, eu sou santo, eu não vou mais pecar, né? Ela não deve ser confundida com isso, até porque todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar. Mas a santificação, ela é um processo, ou seja, a natureza carnal com a qual nascemos, nascemos só nos será arrancada na glorificação, ou seja, o fato de eu me santificar não me torna uma pessoa, como eu posso dizer, sem pecado, porque nós só vamos nos livrar do pecado com a glorificação, lá na volta de Cristo. Então, essa é a tendência natural de todo ser humano. Logo, a verdadeira santidade só pode ser alcançada na perseverança em estar ao lado de Cristo. Desse modo, a vida sem pecado de Jesus nos é atribuída como um presente e somos salvos por seus merecimentos. Então, se ao ter o desejo, hoje, buscar a santidade na tua vida, né? Viver esse presente concedido por Cristo, então busque diariamente, por meio da oração, por meio do estudo da palavra de Deus. E cada vez mais que você se aproximar de Cristo e buscar entender a vontade dele para a sua vida, aí sim, você estará trilhando os passos da santificação e para quando vier a glorificação, você estará pronto. E para a gente fechar, eu queria ler um texto que diz assim, ó, deixa eu só abrir aqui. Esse texto ele está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, e diz assim, ó, o exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante e é um revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Então, se o seu desejo é um dia morar no céu com Cristo, exercite-se espiritualmente, busque a santificação diariamente na sua vida e cresça em graça constantemente. Então, para a gente terminar, eu queria que você refletisse um pouco na sua vida e que você refletisse na letra dessa canção, né? E hoje a nossa decisão que tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente através da oração, do estudo da Bíblia e abrirei o meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei que ele me transforme à imagem e semelhança de Cristo. Então, pensando nisso, eu queria que você ouvisse essa canção. Eu vou encerrar aqui rapidinho o compartilhamento da tela e vou mostrar para vocês aqui essa música que fala exatamente sobre isso, sobre esse crescimento que nós devemos ter na nossa vida, sobre esse crescimento em graça. Vou voltar aqui.
Amém? Então, que eu e você possamos, a cada dia, crescer em graça, buscar a vontade de Deus para a nossa vida diariamente e buscar essa santidade. E, como eu falei, é algo que não vem de nós, mas é pela atuação diária e constante do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, se eu quiser hoje buscar ser santo, lembra que santo não tem que ver com impecabilidade, mas tem que ver com uma vida separada, uma vida para um propósito. E esse propósito, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós nos sujeitamos à sua vontade, a viver de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Então, se esse é o teu desejo de ser santo, né, desejando se relacionar com Cristo todos os dias por meio do estudo diário da palavra dele, levando uma vida santa e uma vida de constante crescimento. Então, se o teu desejo também é abrir o coração à influência do Espírito Santo e permitir que ele transforme sua vida diariamente e transforme a sua vida para que você se torne cada vez mais conforme a imagem e semelhança com Cristo. E se teu desejo é hoje exercitar a tua fé, partilhando a verdade da Bíblia que você tenha aprendido com Cristo, eu te convido nesse momento a orar junto comigo, para que nós possamos pedir para que Deus nos transforme e molde o nosso caráter, molde a nossa vida a cada dia. Então, vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai amado, nós estudamos aqui um pouquinho sobre a tua vontade para a nossa vida, com relação, estudamos um pouco sobre a santificação, ó Deus. Entendemos que a santificação é aquilo que o Senhor faz na nossa vida. A partir do momento que eu aceito a tua graça pela fé, decido viver uma vida separada, uma vida para um propósito determinado. Então, Senhor Deus, nos ajude para que possamos viver em santidade, vivermos separados, vivermos a nossa vida para um propósito determinado, que é de poder pregar o teu evangelho e também nos preparar para a tua volta. Queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, ó Deus. Permita que a atuação do Espírito Santo seja constante e seja diária em nós, para que possamos entender os teus propósitos para a nossa vida. E para quando o Senhor voltar, Senhor Deus, possamos ser glorificados e esse corpo cheio de corruptibilidade, cheio de pecado, possa ser transformado e restaurado e possamos ser uma nova criatura, não mais como nós somos aqui nessa terra, mas sim uma vida pura e uma vida sem pecado. Então queremos entregar o nosso coração, a nossa vida em tuas mãos e permita que o Espírito Santo trabalhe diariamente na nossa vida e que possamos buscar essa comunhão diária contigo por meio da oração e estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê uma ótima noite, um bom descanso e que a tua palavra a cada dia ela venha a ser semeada dentro do nosso coração e que ela possa crescer, crescer e vir dar muitos frutos, Pai. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado aí mais uma vez quem assistiu, né, aqui no Zoom, ali no YouTube também. Tivemos algumas pessoas que participaram hoje. Então, que Deus nos abençoe a cada dia, possamos buscar crescer cada vez mais em graça e buscar no conhecimento a respeito da vontade do Senhor para a nossa vida. Tchau, tchau. Tenham todos uma boa noite.